Estamos de volta com o debate direto da 95,9 FM, 102,7 FM, Rádio Caicó AM, TV Curtição, no canal 175 da BrisaNet. Lembra você que este é o grande debate, o debate entre os candidatos a prefeito da cidade de Caicó. Os 7 candidatos estão neste palco. Este é o segundo bloco. Passo a explicar a sistemática deste segundo bloco. Vamos sortear uma pergunta feita por um representante de instituição. Vamos sortear quem vai responder e quem vai comentar. Lembro que este debate também terá a sua participação pelo WhatsApp. Envie a sua pergunta para o candidato. Detalhe, não nomeie o candidato. A sua pergunta deve ser geral, até porque ela vai entrar no sorteio para todos os candidatos. Também não envie mensagem de áudio, tem que ser mensagem de texto. Você envia para o 98877-5550. 98877-5550. Candidatos, neste segundo bloco, eu vou sortear sobre os 2 direitos de resposta. Antes da gente começar, o doutor Antônio Marcos. Doutor Antônio Marcos, ele que é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, na subseccional Caicó, ele integra a nossa comissão jurídica. Doutor Antônio Marcos, foram dois pedidos de direito de resposta. Um do candidato Batata, outro do candidato Arthur Mainá. Qual a decisão da comissão jurídica? Boa tarde, Ana Ruth, em relação ao pedido de direito de resposta do candidato Batata, a comissão julgadora entendeu por deferir. Ou seja, foi acatado. Isso, acolhido, em função da situação, ser uma situação sabidamente inverídica, porque não houve condenação. Então, a gente presume que ele é inocente ainda, pela questão da inocência. Em relação ao pedido do candidato Arthur Mainá, a gente não acolheu, a gente indeferiu, a comissão indeferiu, por não haver identificação, em relação a quem foi, tá certo? Perfeito. Doutor Antônio Marcos, muito obrigada. Obrigado. Doutor Antônio Marcos, ele é o presidente da subseccional da OAB aqui na cidade de Caicó e integra a nossa comissão jurídica. Candidato Batata, eu solicito que o auditório permaneça calmo, tranquilo, em silêncio, para que nós possamos continuar. Senhores, estamos só começando o debate. Candidato Batata, o seu tempo é de 1 minuto. 1 minuto para o candidato Batata neste direito de resposta acolhido pela comissão jurídica, e a gente começa a contar agora. Vítima de ataques eu sou já faz bastante tempo. Isso, eu chego aqui inteiro, normal, com ficha limpa. Minha candidatura está deferida pelo Ministério Público, pela Justiça. Quero dizer a doutor Tadeu que eu sei o que eu sofro de ataques. Eu não sou condenado, eu não tenho nenhuma condenação. Muito pelo contrário. Agora, falar como o senhor insinua de corrupção, era bom olhar para dentro da sua casa. Por exemplo, o seu partido, o PR, que indicou o vice, tem um deputado federal que é acusado de receber propina pelo próprio sobrinho. O contorno rodoviário de Caicó nunca foi inaugurado. Ele é acusado de receber milhões. Isso está provado em autos. Investigação em andamento. Não estou dizendo que está condenado. Partido que ele apoia, PT, tem vários condenados que já foram presos. Então, doutor, com todo respeito, não vamos baixar o nível. Eu sou ficha limpa. Por isso que eu estou aqui como? Porque eu estou prefeito há 2 anos. Parem com isso. Vamos falar de ideias. Candidato, obrigada. Candidato doutor Tadeu solicita um direito de resposta que vai ser analisado pela nossa comissão jurídica. Senhores, iniciando agora sim concretamente o nosso segundo bloco, eu vou sortear quem vai responder a pergunta. Quem vai responder a pergunta é o candidato cabo Alexandre Cazuza. Pode se dirigir ao púlpito, por favor, candidato. E quem vai comentar a pergunta, a resposta, portanto, é o candidato Cissão. Pode se dirigir ao púlpito, candidato. Pode se dirigir ao púlpito, o senhor vai comentar a resposta, candidato. Pode se dirigir ao púlpito. E nós passamos agora a sortear a pergunta.
que vai ser respondida pelo candidato Cabo Alexandre e comentada pelo candidato Cissão. A pergunta vai ser feita por João Batista, presidente da CDL Caicó. João Batista, presidente da CDL Caicó, a gente passa a exibir agora a pergunta do representante da CDL Caicó, por favor. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a todos por este evento de grande importância para a nossa cidade. O que a gente escuta mais falar em períodos eleitorais é que o candidato vai gerar emprego e renda para aquela cidade onde ele é candidato. Caicó é uma grande potência, a gente vê que pode expandir nesta área e não acontece isso. Então, o que eu gostaria de saber é isso. O que é que tem de concreto no seu projeto para que possamos gerar emprego e renda na nossa cidade de Caicó? Candidato Cabo Alexandre, o seu tempo é de 2 minutos. A gente começa agora. É 1 minuto? Seu João, esse sonho não é só do senhor. Esse sonho é de cada caicoense que viu passar por diversas vezes nessa cidade candidatos serem eleitos prometendo distrito industrial, prometendo geração de emprego, e nada disso aconteceu. Nós, o Cabo Alexandre, tem conversa com alguns empresários, com pessoas até de fora do país, que estão dispostos a trazer emprego e gerar renda para o povo de Caicó. Muitos dos candidatos que aqui se encontram não têm uma visão geográfica do que acontece no município. O município de Caicó poderá gerar em diversas fontes emprego. Existe na região leste da cidade, do município, já quase na divisa com o Jardim do Seridó e Caicó, uma grande gama de recursos que são utilizados através da mineração. Existe lá, inclusive já tem uma placa autorizada pelo IDEMA para que seja extraído daquela localidade mármore, para que esse mármore vá para a Europa. Existe também nessa região uma grande possibilidade de ser instalado uma fábrica de cimento, já que a região é muito rica em calcário e em outros minerais. Além disso, fábrica de criação de animais, entre outros. Nós iremos também, inicialmente, tentar implantar na nossa cidade a indústria têxtil, tão rica e tão importante para a região do Seridó. Diga-se de passagem, São José do Seridó. Obrigada, candidato. O seu tempo esgotou. Candidato Cissão, o seu tempo é de 1 minuto e meio para o comentário. Meus amigos de Caicó, minhas amigas, eu quero ser prefeito de Caicó para gerar emprego na nossa cidade de Caicó, principalmente na habitação. As habitações precisam gerar emprego na nossa cidade de Caicó, estrutura. Por exemplo, aquele sítio lá, Baixa Verde, 300 hectares, meu Deus, há 35 anos, que está lá entregue a uns 6 sem terra, 6 pessoas sem terra. Aquele sítio Baixa Verde foi na época de Bibi que comprou para a escola agrícola. Pois bem, de 35 anos para cá, está lá abandonado. Por isso que, no meu governo, quero levar fábrica, grande fábrica, asfaltar dali da 427 até lá no sítio Baixa Verde, que é 2 hectares, 2 quilômetros, e levar casa para lá, 1000 casas lá, para gerar emprego lá naquele sítio Baixa Verde. Por isso que
trabalho de extinção como um adulto, eu não estou aqui para mentir, não. O que eu disser aqui é a verdade. Eu quero gerar emprego na nossa cidade de Caicó. Obrigada, candidato. Candidatos podem voltar. Podem voltar, por favor, candidato, por favor. Vamos fazer agora o sorteio do próximo candidato que vai responder e do candidato que vai comentar. O candidato que vai responder a pergunta é o candidato Batata. O candidato Batata, ele vai responder e quem vai comentar esta resposta foi sorteado o candidato Batata de novo, portanto, óbvio que volta para a urna. O próximo candidato é candidato Batata de novo. Candidato Arthur Mainá. Candidato Arthur Mainá pode se dirigir ao púlpito e quem vai fazer a pergunta que vai ser respondida pelo candidato Batata e comentada pelo candidato Arthur Mainá quem vai fazer a pergunta é Pedro Medeiros. Pedro Medeiros, ele é gerente do escritório regional do Sebrae na cidade de Caicó. A gente passa a exibir a pergunta a partir de agora. Bom dia a todos, candidatos a prefeito aqui de Caicó. Quero desejar boa sorte a todos. E, pelo Sebrae, fazer uma pergunta a você, candidato a prefeito do nosso município, polo da região do Seridó. Gostaria de saber o que é que você tem nas suas propostas de governo, de suas intenções como prefeito de Caicó, de fazer para enaltecer e dar visibilidade aos produtos que nós temos, que tem toda uma tradição secular, que são os nossos produtos vindos da área rural, tanto o queijo, a carne de sol, como também outros vindos da área industrial, como o setor boneleiro, o setor de confecções, enfim. O que é que você, como candidato a prefeito, terá de políticas públicas desenvolvimentistas para gerar emprego e renda, levando em conta as nossas tradições, as nossas potencialidades aqui na região do Seridó? Candidato, o seu tempo é de 2 minutos, começa agora. Já estamos trabalhando fortemente nisso. Passa pelo sim. Agora, não o sim municipal, que a Câmara passou 2 anos para aprovar. Nós precisamos do sim regional e nós temos um consórcio com 8 municípios para irmos buscar o selo Arte, que é o selo nacional, para que nossos produtos que são produzidos na cidade e no campo tenham agora o selo de qualidade. Caicó aprovou a lei do sim, depois de 2 anos, perdemos muito tempo. Estamos juntando esse consórcio para fortalecer com 8 municípios, porque aí diminui as despesas e nós vamos buscar o selo Arte para espalhar pelo Brasil inteiro e até pelo mundo o que nós temos de melhor em nossos produtos, na carne, no queijo, no produto que é produzido na zona rural. E é importante essa parceria com instituições. Eu tenho o Sebrae como parceiro, eu revitalizei o mercado público com lugares de charme, uma obra fantástica, e temos que também levar para o homem do campo a tecnologia, temos que levar mais profissionalismo, temos que levar questão de mercado com fortalecimento, e para isso nós precisamos dar as mãos. E Pedrinho do Sebrae sabe disso, porque é parceiro deste governo já há 4 anos, sabe o que nós já fizemos e que estamos planejando para o futuro. O prefeito Batata, ele tem o que mostrar, o que eu fiz, e já estou dizendo o que vou fazer no futuro que está vindo. Pedrinho, passa pelo sim, que nós estamos trabalhando com o consórcio do Seridó para trazer o selo Arte, que é fundamental para dar qualidade, garantia ao melhor queijo do Brasil, a melhor carne do Brasil, o artesanato, a culinária, enfim, a todos os nossos produtos. Esse debate, Caicó, é para isso, é para mostrar o que pode ser feito, o que já foi feito. É um debate de ideias e com educação, da minha parte. Candidato, o seu tempo é de 1 minuto e meio para o comentário. No ano de 2019, como diretor de Feiras, Eventos e Negócios da Associação dos Criadores Seridoenses, junto com o Sebrae, Governo do Estado, e tivemos uma grande ausência da Prefeitura Municipal de Caicó, onde podemos levar
cursos profissionalizantes de ovinos e caprinos, cursos, fórum de discussões de endividamento rural, bancos de genéticas, e na toda a organização do evento não tivemos o apoio da Prefeitura Municipal. Então, Arthur Mainá, prefeito, eu vou enaltecer mais ainda esse evento. Vamos criar a central de queijo no Parque de Exposição, levar a Feira dos Animais para o local, criar um mini SEASA. Caicó é uma cidade polo e é preciso que ela se desenvolva também com suas culinárias, com a carne, com queijo, com selo sim. Vamos poder sim já escoar em todo o estado do Rio Grande do Norte, como o Carrefour. Já tem um queijo de coalho sendo comercializado no valor de R$ 47,00. Diante dessa exposição, teve um investimento do Banco Mundial em 16 queijeiras na nossa região, onde com a oferta, a lei da oferta e da procura, a demanda vai procurar o nosso produto e vai chegar no pequeno agricultor, no pequeno criador, o aumento do leite. Então, prefeito Batata, é importante enaltecer os eventos das exposições agropecuárias e colocar aquele parque tá ocioso. Então, a gente sempre fomos conhecidos como a carne de sol e do queijo, e é importante trazer o Festival de Gastronomia de volta da carne de sol e do queijo. Obrigada, candidatos. Vamos sortear agora o próximo candidato a responder. O próximo candidato a responder será... O próximo candidato a responder vai ser Arthur Mainá. O senhor pode se posicionar no púlpito, candidato. O senhor vai responder e quem vai comentar vai ser o candidato Diego Vale. O candidato Diego Vale, ele vai comentar e eu passo agora a sortear quem vai fazer a pergunta a ser respondida pelo candidato Arthur e comentada pelo candidato Diego Vale. Quem vai fazer a pergunta é o candidato Júnior Santiago. Ele é coordenador programático da Regional Nordeste das Aldeias SOS Infantil. A gente passa a exibir a pergunta a partir de agora. Olá a todos e a todas. Sou o Júnior Santiago, coordenador programático da Região Nordeste de Aldeias Infantis SOS Brasil. Saúdo os candidatos, os ouvintes e parabenizo o Sistema Rural de Comunicação por este importante evento. Minha pergunta é sobre políticas públicas para o público infanto-juvenil. Quais os compromissos como candidato que assume com a sociedade caicoense no fortalecimento do sistema de garantia de direitos que viabilize a plena efetivação dos direitos de crianças e adolescentes? 2 minutos, começa agora. Olha, Arthur Mainá, prefeito, nós temos cada vez mais que estreitar esse relacionamento entre as entidades. O Conselho Tutelar é muito importante, a FIA também. Então, sempre podendo incentivar, ter um comprometimento com a entidade é muito importante para que se possa desenvolver as atividades, levando alguns projetos de lei para que com incentivo fiscal possa ajudar também, é importante, que possa ter um bom diálogo com assistências sociais, com projetos para o desenvolvimento da criança, infanto e juvenil, é muito importante como gestor estar presente ainda mais a esse trabalho. Candidato, o seu tempo agora para o comentário é de 1 minuto e meio. Meus amigos e amigas, nós estamos nesse debate nessa tarde de sábado e, por incrível que pareça, algumas crianças em Caicó ainda não almoçaram. Nós temos crianças em Caicó que estão sendo violadas, sendo abusadas sexualmente. Nós temos crianças em Caicó que estão há 7 meses sem assistir aula por causa da pandemia e as escolas estão fechadas sem nenhuma perspectiva de retorno e os professores estão contando com a própria sorte para tentar acompanhar aquele aluno. Nós temos crianças ansiosas nesse momento porque estão sem aula e sem o convívio com os colegas. Nós precisamos fazer gestão pública para cuidar das nossas crianças e adolescentes. Infelizmente, como elas não são eleitoras, muitos gestores esquecem, deixam de lado. Júnior, muito obrigado pela pergunta, meu colega equipista, inclusive. Nós precisamos apoiar diversas ações, entre elas, uma ação tão importante que a aldeia faz. A aldeia tem 4 bairros de Caicó, o Centro-Dia,
que é para a criança que estuda pela manhã, possa estar à tarde com entretenimento, com oficinas de aprendizagem. O Centro Dia hoje no João Paulo II, no Frei Damião, no Samanaú, no bairro Itães. A Prefeitura muitas vezes nem é parceira. Nós queremos ser parceiros desse projeto que, por exemplo, é financiado com a captação de recursos para editais, para que esse Centro Dia se expanda para diversos outros bairros de Caicó, inclusive para a zona rural. Nós precisamos gerar expectativa de futuro para as nossas crianças, cuidando do presente, mas olhando para o futuro. Obrigada, candidatos. Obrigada, candidatos. Eu passo agora a sortear o próximo candidato que vai responder e quem vai comentar. O próximo candidato a responder vai ser o candidato Chico da Caerne. Ele vai responder. E quem vai comentar vai ser o candidato Dr. Tadeu. O candidato Dr. Tadeu vai comentar. E quem vai fazer esta pergunta vai ser o candidato, vai ser o representante. Quem vai fazer a pergunta é o padre Ivanoff da Costa. Ele é o assistente eclesiástico para as pastorais sociais da Diocese. A gente passa a exibir a pergunta a partir de agora. Senhores candidatos, nossa saudação de paz. A pandemia nos revelou que existe uma legião de invisíveis na nossa sociedade. Gente sem documento, sem comida, sem teto, sem saneamento básico, sem assistência social, jovens do mundo das drogas, marginalizados, crianças em situação de risco, ou seja, vivendo sem a mínima dignidade humana. Considerando tal situação, o que os senhores pretendem fazer para incluir esta legião de invisíveis nas políticas públicas municipais, sabendo que política de Estado é necessária e isso foi nos revelado nesta pandemia. Então, a partir de 2021, quais as políticas públicas para estes invisíveis? Candidato, o seu tempo é de 2 minutos. Obrigado pela pergunta, padre Ivanoff. Em primeiro lugar, na nossa gestão, é fazer e cumprir que a Organização Mundial de Saúde determina que a gestão de saúde do Estado e do município decreta e temos que fazer. Primeiro, temos que fazer a proteção do cidadão, com políticas de proteção na questão de equipamentos como luvas, como álcool gel, como prevenção nas estradas, nas barreiras, para que o cidadão evite a contaminação deste vírus tão nocivo à sociedade do mundo inteiro. Nós vimos que Caicó teve um grande índice de mortalidade por falta de políticas de proteção, principalmente nas fronteiras. Muito dinheiro veio para ser investido na proteção do cidadão caicoense, do cidadão siridoense. E isso nós não vimos até hoje. E a nossa gestão é precaver, é proteger o cidadão. Por exemplo, o carnaval que está para chegar no próximo ano. Nós temos que ouvir as instituições responsáveis pela saúde do nosso estado ou mundial, para proteger se temos condições de realizarmos o carnaval e outros eventos. Queremos lembrar que a pandemia não se acabou, a pandemia está alastrando novamente. Eu acho que os políticos estão fazendo brincadeira com essa questão da saúde pública contra o Covid. Até hoje, nada estão fazendo. Obrigada, por candidato. isso. Obrigada, candidato. Candidato, o seu tempo é de 1 minuto e meio para o comentário. Agradecer a padre Ivanoff pela pergunta. Dizer que, assim como o mundo, Caicó também vai precisar discutir a situação do nosso país, do nosso município, do nosso estado, em relação ao período pós-pandemia. Eu tenho um projeto para Caicó, um projeto de tornar Caicó uma cidade mais empreendedora. Todos nós sabemos a realidade de nossa cidade.
Caicó ainda é uma cidade que tem duras realidades. Por exemplo, na questão de saneamento básico, nós temos uma cidade que só tem mais ou menos 18% de saneamento básico. Estruturas completamente deficitárias de saneamento, ainda com estrutura de amianto. Temos realidade, por exemplo, no bairro João Paulo II, onde se encontra ainda casas de taipa. Então, Padre Ivanov, nós precisamos fazer políticas públicas estruturantes para Caicó, para mudar a realidade de nossa população, que ainda vive em períodos muito antepassados, do ponto de vista de política pública. A cada real investido em saneamento básico, nós economizamos R$4 em saúde. Então, farei de tudo para ter uma política voltada para os vulneráveis, melhorando a questão de saneamento básico em Caicó, melhorando a qualidade de vida do nosso povo, para não deixar a nossa população ainda em ambiente de vulnerabilidade social. Caicó precisa de mais, merece mais, e eu serei o prefeito que mais cuidará das pessoas. Obrigada, candidatos. Nesta participação, o candidato Batata, ele solicitou um direito de resposta que também passa a ser analisado pela comissão jurídica que aqui se encontra. Vou agora fazer o sorteio do próximo a responder, do próximo a comentar e, claro, quem vai fazer essa pergunta? Vamos lá, o próximo candidato a responder será o candidato Cissão. O candidato já pode se dirigir, o senhor vai responder uma pergunta. E quem vai comentar a pergunta, o senhor vai responder. E quem vai comentar a pergunta é o candidato Chico da Caerne. Quem vai fazer, pode se dirigir ao público do candidato, e quem vai fazer a pergunta a pergunta será feita por Jailma Oliveira, ela é conselheira municipal de saúde. Candidatos, a pergunta passa a ser exibida agora. Senhores candidatos, nós temos visto, diante do contexto da pandemia da Covid-19, a importância que tem o Sistema Único de Saúde para a sociedade brasileira. Esse SUS, tantas vezes discriminado, tantas vezes deixado de lado, tem mostrado a sua capacidade e a sua eficiência diante das demandas da saúde pública nesse contexto da pandemia, concretizando assim o seu princípio da universalidade. Leitos de UTI foram implantados, foram criados, foram ampliados, corpos clínicos, laboratórios especializados, entre outras iniciativas. Assim pergunto, caso os senhores sejam eleitos, que compromisso os senhores têm para com o SUS no âmbito do município e, em especial, para com a atenção básica, que é a porta de entrada dos usuários para o sistema? Candidato, o seu tempo passa a contar agora 2 minutos para a resposta. Muito bem, minha amiga. Você respondeu muito bem. Eu vou responder, porque eu tive esse vírus dessa doença, Covid-19, que quase morria. No meu governo, eu vou dar uma prioridade ao vírus dessa doença que ainda não terminou, e isso é gravíssimo. Por isso que eu digo, era para os candidatos ter cautela, não fazerem passeata, carreata, porque estão abusando muito a nossa cidade de Caicó, principalmente o prefeito Batata. O prefeito Batata baixou um decreto e fez uma das maiores carreatas da história de Caicó. O prefeito Batata, esse vírus, dessa doença do Covid-19. Isso é perigosíssimo, porque eu quase morria. E tem muita mãe de família, pai de família, criança, todo dia 19, 20, e no meu governo vai ter prioridade, porque se é candidato a prefeito e ando com a educação no meu carrinho, paro e faço o meu discurso com muita cautela, não me abraço com ninguém. E os outros candidatos aí estão aí abusando
demais, abusando a nossa cidade de Caicó, o povo e os moradores das casas, que muitos deles, quando verem eles, fecham as portas. Isso é certo, mais do que é certo isso. Candidato, o senhor tem pedido 1 minuto e meio para o comentário. Na nossa gestão, a partir do dia 1º de janeiro, a primeira coisa que nós temos que fazer é se unir às instituições de saúde do município, do Estado, com o Ministério Público, com o Exército, enfim, com toda a sociedade, para começarmos a traçar um projeto de proteção das doenças que é prejudicial à sociedade, que é prejudicial ao povo. E por isso, que na nossa gestão, por exemplo, a Covid que a senhora falou, a prevenção principal seria, primeiro, kits de proteção para toda a sociedade, desde quando entra na cidade até o comércio. Por isso, se tivesse feito isso, o índice de mortalidade do nosso município seria bem menor. E a proteção principal é a educação, a orientação e o kit de segurança. Por isso, na nossa gestão, vamos trabalhar afinco, com decisões, com determinações, para que possamos eliminar essa doença que se alastra no país, no nosso Seridó, no nosso município. Então, eu, prefeito, é o meu dever de cidadão, de prefeito, defender a sociedade na proteção da saúde pública. Obrigada, candidatos. Podem voltar aos seus... Candidato, não há mais participação, pode voltar. Pode ficar à vontade. Não, pode voltar, candidato. Sim, tem que esperar a autoridade falar. Não, o senhor pode voltar. Eu posso voltar? Pode voltar para o seu lugar, por favor. A gente passa agora a exibir a próxima rodada. Quem vai responder? Quem vai comentar? O próximo candidato a responder será o candidato... Quem vai responder é o candidato Dr. Tadeu. E quem vai comentar esta resposta vai ser o candidato Batata. O candidato Batata vai comentar e quem vai fazer a pergunta é Glécio Filho. Ele é coordenador do curso de odontologia da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, da UERN. Eu passo a exibir a pergunta de Dr. Glécio Filho a partir de agora. Sou o professor Glécio, odontólogo. Atualmente coordeno o curso de odontologia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e venho aqui fazer uma pergunta ao senhor candidato a prefeito da nossa cidade, Caicó. Nossa instituição, ela passa por algumas dificuldades e ela depende realmente do apoio, né, de pessoas como o senhor candidato. E eu queria saber, né, como o senhor, após eleito, irá contribuir, né, com a nossa instituição no que diz respeito a ensino, pesquisa e extensão, já que nós procuramos sempre fazer parcerias, convênios, né, com as prefeituras. Quero agradecer ao Dr. Glécio Filho pela pergunta, dizer que é muito importante esse embate, especialmente falando de projetos estruturantes para Caicó. O município de Caicó, isoladamente, não vai conseguir resolver os problemas da nossa cidade. Em Caicó tem diversas instituições que são possíveis fazer parcerias para melhorar a assistência ao povo de nossa cidade. Por exemplo, falando de odontologia, de assistência odontológica, nós precisamos fazer uma parceria cada vez mais importante com a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Nós temos uma conquista muito grande para o nosso povo, que foi um curso de odontologia, e a prefeitura tem sido omissa na parceria com a universidade. Nós, por exemplo, a população mais carente de Caicó não tem possibilidade, por exemplo, de fazer um serviço de canal, um serviço de edontia, não tem possibilidade de fazer serviços especializados da odontologia.
E nós temos a universidade para fazer uma parceria para a gente conseguir efetivar uma política de centro de especialidades odontológicas. A prefeitura sozinha não consegue fazer esse centro. E a gente, com a parceria com a universidade, vai possibilitar que a população tenha acesso a serviços de especialidades odontológicas para que essa população carente não fique à mercê de políticas públicas na assistência odontológica. Outra questão muito importante é em relação ao plantão odontológico, que o atual prefeito acabou. Nós precisamos resgatar essa política de plantão odontológico. Uma pessoa simples, humilde de nossa cidade, se sentir uma dor de dente pela madrugada, não tem a assistência ao serviço de pronto atendimento odontológico. E nós iremos fazer essa política. Candidato, o seu tempo é de 1 minuto e meio para o comentário. Tenha muita calma, doutor Tadeu. O senhor está muito desatualizado do que essa gestão já fez. No seu bairro que você nasceu, tem o plantão. Lá no centro que fica na região central, tem o plantão. O problema é que com a pandemia o serviço parou. Deixa eu dizer uma coisa. Eu implantei a gratificação para técnicos de enfermagem e técnicos de consultório odontológicos, que estão lotados na secretaria. Está aqui o prefeito que mais valorizou esses profissionais. Eu já implantei 18 cadeiras novas odontológicas nos postos de saúde de Caicó, atendimento com dignidade e qualidade. Com recursos do Covid, que disseram aqui que não foram implantados, Caicó é referência no Brasil, tem a menor taxa de transmissibilidade de recuperados, criamos oportunidades nos hospitais e fizemos que nunca fizeram pela saúde de Caicó nos últimos 50 anos. Vamos comparar e eu provo o que eu estou dizendo. Então, vamos sim fazer muito mais por essa área, porque eu já fiz e sei como fazer. Obrigada, candidato. O candidato doutor Tadeu solicitou o direito de resposta. Então, portanto, nós já temos neste bloco 3 direitos de resposta a serem analisados pela comissão jurídica. 2 direitos de resposta do candidato doutor Tadeu e 1 do candidato Batata. O candidato Batata abriu mão do pedido de direito de resposta dele. Então, a última rodada, quem vai responder é o candidato Diego Vale, ele passa a responder. Quem vai comentar? O candidato Cabo Alexandre, ele passa a comentar. E quem vai fazer a pergunta? A pergunta será feita por Ana Aline de Moraes. Ela é a vice-presidente da FETARNE. A gente passa a exibir, senhores candidatos, essa pergunta a partir de agora. Obrigado, irmão. Olá, eu sou Ana Aline de Moraes, sou educadora familiar e estou como vice-presidente e secretária de Políticas Sociais da FETARNE. Gostaria de saber dos candidatos a prefeito de Caicó quais as estratégias que eles pensam em fazer no município sendo eleito para melhorar as estruturas básicas que nós precisamos na zona rural, como por exemplo a questão da saúde, educação, infraestrutura, que muitas vezes a gente só fala na questão de infraestrutura, mas precisamos também de segurança no campo, porque o índice de assalto vem aumentando a cada dia. Enfim, voltado para essa questão de políticas públicas, de segurança, educação, infraestrutura, eleito sendo, que você pretende fazer para mudar a realidade do campo. Sabemos que isso são problemas que se arrastam por várias gestões do município de Caicó. Ao assumir dia 1º de janeiro, qual o primeiro passo para mudar a realidade da zona rural do Caicó? Candidato, 2 minutos para a resposta. Um abraço bem especial para a Ana Aline, quem tive a oportunidade de comer uma deliciosa galinha caipira domingo passado em sua residência. Queria também fazer um registro especial à minha vice-prefeita, Vilma, da família Baé, da comunidade Umari, com muito orgulho. E todos nós sabemos a realidade da zona rural de Caicó. Eu sou neto de Biral, da Barra da Espingarda, sou neto do finado Zé Aprígio, da Lagoa Rasa. E aí a gente percebe o quanto a nossa zona rural tem sofrido ao longo das últimas gestões. Inclusive isso tem provocado o êxodo para que as pessoas precisem sair do campo, ou melhor, são expulsas do campo e venham para a cidade, porque lá não tem as condições mínimas de sobrevivência. A gente percebe muitas vezes alunos, como eu e Vilma fomos ver,
alunos que foram estudar na escola da comunidade rural de Jardim do Seridó, porque a educação não está contento nas comunidades rurais de Caicó. A gente percebe muitas vezes a falta de serviço de saúde. Não precisa nem comentar que os serviços da assistência social não chegam na zona rural. O homem e a mulher do campo estão abandonados. Nós precisamos olhar para esse homem e para a mulher do campo, não apenas para garantir o básico da infraestrutura, tem que ter corte de terra, tem que ter recuperação de barreiro, mas nós precisamos olhar para a zona rural como uma zona produtiva. É preciso discutir a patrulha rural, é preciso valorizar as associações rurais. Diego e Vilma não têm o rei na barriga, nem serão salvadores da pátria. Quem conhece o problema de cada comunidade é a sua comunidade. Nós precisamos ouvir as associações rurais, valorizar as associações rurais e tornar o campo mais produtivo. As diversas vocações que o campo tem, a agricultura familiar, fortalecer as compras governamentais, por exemplo, da agricultura familiar, tratar do melhoramento genético também para o homem do campo, levar tecnologia para quem está na zona rural, para que consiga viver bem e também produzir. Obrigada, candidato. Candidato, seu tempo é de 1 minuto e meio para o comentário. Um abraço a Analine e a todos os agricultores rurais. É muito fácil aqui o candidato vir dizer que conhece a zona rural. Eu morei 29 anos, Diego, na zona rural e nunca te vi na zona rural. Me desculpe, mas eu sou obrigado a fazer esse esclarecimento. E outra coisa, já que a Analine me perguntou o que é que a gente vai fazer pela zona rural, vamos dividir a zona rural em 4 zonas e vamos distribuir os maquinários para que sejam feitas as estradas, corte de terras na zona rural. Além disso, o projeto Ronda na zona rural, uma polícia da zona rural, é meu. Eu sou encabeçador desse projeto. Tem muitas pessoas se aproveitando de situações, ouvindo meus discursos nas minhas redes sociais e querendo me imitar em relação a certas ocasiões. Sendo assim, digo ao homem do campo que eu sim sei o que é que vocês precisam, o que é que vocês passam, estradas que estão há 10 anos sem ser recuperadas, que muitas vezes só são recuperadas em tempo de campanha, e quando se perde na zona rural 15 dias de chuva, se perde toda uma colheita, toda uma produção, e isso não pode mais acontecer. Obrigada, candidatos. Podem voltar. Eu chamo a sua atenção, a atenção de você que está nos assistindo, que está nos escutando, 98877-5550. Próximo bloco será o terceiro bloco, é o tempo limite para você enviar a sua pergunta e ela poderá ser lida aqui para um dos candidatos. Então envie sua pergunta, não pode ser direcionada a nenhum candidato, você envia a pergunta de texto para o 98877-5550. Senhores, chegamos ao final deste segundo bloco, com 2 pedidos de direito de resposta do candidato Dr. Tadeu. Dr. Antônio já quer trazer o desfecho agora? A gente já pode trazer o desfecho agora, por favor. Dr. Antônio Marcos, ele que é o presidente da OAB subseccional Caicó. Dr. Antônio, o candidato Dr. Tadeu solicitou 2 direitos de resposta. A determinação, a decisão da comissão. Só para efeito de registro, né, Dr. Anesiano, que é o assessor do Dr. Tadeu, retirou o segundo pedido, certo? Perfeito. Então, em relação ao primeiro pedido, a comissão entendeu que não caberia o direito de resposta, né, porque era um fato público, né, e o candidato, quando fez menção à casa, não se referiu à casa propriamente do Dr. Tadeu, do candidato Tadeu, mas em relação à agremiação partidária, né, assim, teve uma condenação que é um fato público, né. Então é isso, a gente indefere o pedido. Negado o pedido de resposta do candidato, o doutor Tadeu. Muito obrigada, doutor Antônio Marcos. Obrigado. Chegamos ao final deste segundo bloco. Do próximo bloco, candidato pergunta para candidato, tema livre imperdível. Você sintoniza, você continua sintonizado pela 95,9 FM, 102,7 FM, Rádio Caicó AM e pela TV Curtição no canal 175 da Brisanet. Em 1 minuto a gente se encontra.